Cara, e o cara que tem assim, por exemplo, vamos falar de mim um pouquinho aqui. A gente até comentou lá embaixo um pouquinho, mas será que eu falo? Será que eu não falo? Aí eu falei, não, guarda, vamos falar em cima. Eu tenho um problema com ansiedade. Eu sou um cara muito ansioso, né? Okay. Quem tá acostumado a assistir o canal vê que às vezes eu tô aqui, eu tô assim, ó. Parece que eu tô agoniado com a... Não às vezes eu nem percebo. Eu nem percebo que eu tô com esse gesto. E você sempre foi assim? Desde que você se conhece por gente. Que é isso, cara? Que da sua opinião? O que leva a esse tipo de comportamento? Pode ser qualquer coisa. Tem muita coisa, né? Pode ser. Como funciona a hipnoterapia, tá? O meu processo, primeiro, eu vou entrar em contato com a pessoa vai me procurar de alguma forma e eu vou bater um papo bem rápido com a pessoa. Olha, meu processo é mais ou menos assim, explica um pouquinho do que é hipnoterapia e eu mando um formulário online para essa pessoa. A pessoa, ela preenche o formulário. Nesse formulário já tem uma anamnese, que é onde já tem algumas perguntas ali que eu vou fazer um estudo de caso, realmente. E aí eu marco ou presencialmente ou videoconferência, que aí eu tenho que estar olhando no rosto da pessoa, porque algumas perguntas que eu vou fazer já vão começar a cutucar algumas emoçõezinhas ali dentro. Certo, você vai jogando algumas chaves ali pra você... Pra eu entender o caso, é um estudo de caso realmente, tá? E aí nesse estudo de caso, a gente já consegue mapear mais ou menos o que vai ser trabalhado na sessão de hipnoterapia. Aí a gente marca a sessão de hipnoterapia. Na sessão de hipnoterapia, eu faço alguns exercícios que a gente chama de indução, que é pra pessoa entrar em estado sonambúlico. Que é onde acontece... E todo mundo consegue entrar nesse estado? Todo mundo. Sério? É o mesmo estado de você estar assistindo um filme e se emocionar, ou ler um livro. É estado hipnótico. Legal. Você tem alguns níveis, na verdade. Você começa com um nível de relaxamento corporal, depois relaxamento mental e sonambulismo. Quando eu falei lá atrás que eles amputavam membros, é um nível ainda mais profundo, que seria estado de Sdale. Estado de Sdale é onde o pessoal fazendo hipnose de palco, por exemplo, não sei se você já viu que eles colocam 2 cadeiras assim de costa e a pessoa fica catatônica, fica dura e fica só com uma parte na cadeira e o pé. Aquilo é de verdade mesmo? Achei que era truque. Não, aquilo é real. E aí você tem que descer um nível a mais. Bom, enfim... na hipnoterapia, a gente chegando no estado de sonambulismo, que é onde a gente vai tratar, vai fazer toda a parte de terapia realmente. Basicamente é isso. Então, o processo todo de hipnoterapia é esse, né? A conversa, o formulário, o bate-papo, o estudo de caso, e aí vai. Aí você me perguntou da sua ansiedade. Deve ser comum, deve te procurar, ainda mais nos dias de hoje, né? Sim, depressão, ansiedade, tem muita coisa. Cara, geralmente está relacionado a alguma emoção da sua infância, geralmente, mas não é uma regra, tá? Por quê? Porque quando passa por esse processo e a gente chega no estado de sonambulismo e começa a terapia, aí é terapia realmente. A gente vai acessar a causa inicial do problema, o que causou a sua ansiedade. Pode ser uma coisa muito assim, forte que você sofreu na infância, como pode ser uma coisa muito simples. Tem pessoas que, sei lá, a pessoa tinha 2 anos de idade e ela tinha lá um brinquedo que ela gostava, um ursinho. E aí um vizinho da mesma idade, brincando, roubou, tomou o negócio, levou embora, ela nunca mais viu aquele ursinho. Aquilo criou um trauma na criança. Caramba. E aquilo é só um exemplo. Não, tá claro. Mas quem vai falar isso para o paciente é a própria mente dele. Então, no seu caso, por exemplo, o seu próprio subconsciente que vai te revelar o que você... O porquê da ansiedade, exatamente. Mas vem cá, quando você tá lá, a pessoa tá hipnotizada, né? Já tá nesse estado aí. Às vezes eu posso falar da maneira errada, porque eu sou burro mesmo, meu irmão. Não, você não é, não. A gente tem que... tipo assim, eu faço as perguntas com da maneira não correta. Não há problema, só que... Lembra da sugestão que eu falei? Eu sou burro mesmo. Não fala isso, cara. Senão você tá dando uma sugestão pra você mesmo. O cara já tá querendo me hipnotizar ao vivo eu tô dando tratamento de graça aqui. Você devia estar agradecendo. Tá certo. Então tá bom. Então eu não sou tão burro assim. Vamos lá. A pergunta é a seguinte. Quando a pessoa tá nesse estado de hipnose lá, a pessoa conversa com você, fala as coisas?
tudo, lembra de tudo. Caralho! Na verdade, quando você está em estado hipnótico, os seus sentidos, a sua atenção, o seu foco, ele tá de 200 a 300 vezes mais aguçada. Às vezes a gente tá fazendo uma sessão de hipnose aqui e você vai estar ouvindo o que tá acontecendo a 2 quarteirões daqui. Sério? Não, o cara bem que vira um Marvel assim. Não é com todo mundo. Meio que um super-herói. Cada pessoa tem uma sensibilidade diferente, mas basicamente os seus sentidos eles ficam muito mais aguçados porque o seu foco e a sua atenção aumenta. Então você ouve tudo. Na verdade, eu não paro de falar 1 minuto na hipnoterapia porque eu fico dando instruções para a pessoa para conseguir fazer a pessoa chegar no problema inicial ali, a gente tratar esse problema inicial. Muitas vezes a gente tem que tratar os problemas subsequentes também, não só os iniciais, para conseguir ter o resultado que a pessoa espera, né? Mas toda hipnose é uma auto-hipnose. Sim. Então não existe eu te hipnotizar. Tipo, você fica com um reloginho assim na frente da pessoa. Existe isso ou é coisa de televisão? Dá pra usar o pêndulo também. Eu tive uma cliente que ela até falou, mas você usa aquele negocinho de ficar balançando? Eu falei, eu não uso, mas se você quiser eu posso usar. Porque às vezes é isso. A gente cria expectativas na vida onde a gente se frustra. Pra caralho, né? Esse é o problema. Demais, a gente não pode criar expectativa. O ser humano... É difícil, hein? É difícil. Você pode almejar. Você pode não, você deve almejar. Você deve ter, sabe, assim, uma missão, um objetivo grande. E sonhar grande, bem grande. Mas é diferente, né? Porque você... quando você almeja grande, se você chegar... na metade do caminho do que você almejou... já é lucro. Lindo. Agora, se você não tem um problema e começa a se preocupar antes do problema existir... ansiedade. Exatamente. Entendeu? Então, assim, tem estudos que falam que 80% das preocupações do ser humano não se tornam problemas. Então a gente fica se preocupando com coisas que não vai se rolar, tornar um problema. Vai acontecer. Pode ser que se torne, mas na maioria das vezes não se torna. Então é difícil eu te falar assim, Panda, o seu problema de ansiedade é esse aqui, ó. Você tinha 1 aninho de idade, a sua tia pegou sua chupeta e jogou no lixo e te criou um trauma. Não sei. Tem todo um estudo ali em cima. É o seu subconsciente que vai contar isso pra você. Porque o seu subconsciente, ele é o seu hardware. Entendi. Ele é o seu HD. Então, o seu hard drive mesmo, tudo tá gravado aí dentro desde o útero da sua mãe. Desde o útero, velho? Sério mesmo? Eu tava lá de boa e lembrando de tudo? Cara, eu já tive casos da pessoa voltar pro útero da mãe, porque é uma regressão que a gente faz, né? Você volta no tempo realmente. E não que você faz uma regressão mística, né? Não tem nada de místico. Negócio de vidas passadas, ali já é outra... Acontece. É? Acontece também na hipnoterapia. Mas eu posso te afirmar que do útero, do final da gestação até os dias de hoje, tá tudo gravado na sua cabeça. E eu digo no final da gestação porque a criança, mesmo na barriga da mãe, ela já tá sentindo tudo ali, né? Isso aí a gente sabe que os médicos já dizem que às vezes se a mãe passa raiva, o filho sente. Sente. E então é comum isso mesmo acontecer. Caramba, bicho. Você voltar lá desde o útero, é muito espaço no HD, hein? É muito espaço no HD. São teras e teras. E tipo, quanto tempo demora uma sessão dessa, então? Se o cara começar lá porque assim, lógico, ele não vai falar a vida toda em detalhe, né? Ele vai, eu acho que nas partes mais traumáticas, eu imagino. Ele não vai falar, acordei de manhã, comi um pão. Não vai, acho que naquele dia ele vai falar o que ele sofreu mais. Aconteceu relevante. Isso. Naquela semana, naquele mês. É assim? Não, geralmente é numa cena. Numa cena específica. Tá. Então a pessoa volta para aquela cena específica e aí você me perguntou quanto tempo demora uma sessão de hipnoterapia. Em média, né? Depende, mas em média 1h30, em média. Aqui nos Estados Unidos, a maioria dos hipnoterapeutas eles cobram por hora. Certo. Então, eu não vou nem falar quanto que é, porque não é delicado. Claro. Mas, geralmente, aqui é por hora.
Eu trabalho num pacote, na verdade, que a primeira sessão de hipnoterapia, que é a mais impactante, que em 90% dos casos os problemas conseguem ter aí um tratamento legal, eu separo aí de no mínimo 1 hora a 3 horas. Entendi. E acontece, às vezes tem sessão de 3, 4 horas que a pessoa tem trauma pra caramba. Aí você vai anotando, ali pra depois ver o que faz pra tratar e tal. Aí a gente vai usando ferramentas de terapia mesmo, né? Caramba. Qual é a idade pra pessoa poder fazer uma sessão inicial que a pessoa pode fazer? Boa pergunta. A pessoa tem que seguir instruções. Então, quando a criança é muito pequena, é um pouco difícil. Mas em média de 7, 8 anos de idade em diante, e aí não tem limite. Pode ter 90 anos de idade a pessoa. Tá. Desde que ela entenda o que você está instruindo ali. São 3 regrinhas básicas para passar por um processo de hipnoterapia, tá? O primeiro é querer. Sim, claro. Que a pessoa dá esse primeiro passo quando procura um hipnoterapeuta. Então a pessoa me ligou, ela já deu o primeiro passo, ela quer mudar. O segundo é seguir instruções. Então tem que seguir as instruções. Eu mando áudios para a pessoa primeiro, já para ir fazendo com que o subconsciente da pessoa comece a ficar mais suscetível. E o terceiro, então, é querer e seguir as instruções e não ter medo. E aí rola da galera ter medo? Quais são os maiores medos da galera? Cara, mas e se eu não voltar? Se eu não voltar da hipnose? Aí eu falo, você não vai pra lugar nenhum, por que você tem que voltar? Você não vai voltar, você vai estar... Eu já ouvi muito isso. Não, que vai bugar o cérebro, o cara vai ficar latindo igual cachorro, não sei o quê. A gente ouve tudo tem hipnose de entretenimento, né? Essa hipnose, sim, que é essa hipnose que você faz pra fazer a pessoa, sei lá, tomar água e sentir gosto de suco. Você sabe fazer essas paradas? Faço também. E com criança é mais eficaz. Mais engraçado ainda. É muito legal. Eu faço com os meus sobrinhos, por exemplo, e eles adoram. Sério, cara? Toma água e sente gosto de Coca-Cola, quem não gosta, né? É o melhor dos mundos, né? Não faz mal, não tem tanto açúcar e você curte. E faço também, mas assim, eu faço só com família, amigos, claro. Porque meu foco, o meu foco realmente hoje, Panda, é o seguinte: é ajudar as pessoas a terem uma saúde mental perfeita. Se não for perfeita, que seja quase que perfeita, mas boa não. A gente falou de aviação, né? Pouquinho no off-camera aí. O comandante Rolim, ele tinha uma frase que era assim: em busca do ótimo, não se faz o bom. Certo. Então, o meu foco é ajudar com que as pessoas tenham uma saúde mental perfeita. Para isso, as pessoas têm que dar o primeiro passo, daqueles 3 passos, tem que querer. E o querer é buscar ajuda. Então tem um monte de gente aí, principalmente na nossa... A nossa comunidade brasileira, a gente tem isso embutido na nossa cultura, né? Que depressão nada, para com isso. Isso é coisa... Vai trabalhar que isso daí passa. Seríssimo. E tem um monte de gente, vários casos que a gente sabe, de pessoas que passam maus bocados por causa disso. E a hipnoterapia é uma ferramenta muito eficaz para ajudar, entendeu? Então, o meu foco hoje é assim, conscientizar primeiramente essa comunidade aqui da Geórgia, de Atlanta, nossos amigos, colegas, e o pessoal está começando a se conscientizar, né? Hoje eu tenho mais clientes no Brasil do que aqui. Eu queria te perguntar, é possível fazer esse trabalho remoto? Esse trabalho pela internet? Dá para fazer online. Dá para fazer online? Dá. Eu faço algumas sessões online, mas eu prefiro fazer presencial. Certo. Então, a cada 3 meses eu vou ao Brasil e fico lá 1 mês e tento agendar todo mundo e faço de uma vez. Lá. Mas, às vezes, é um caso emergencial. É um caso que a pessoa tá freaking out, a pessoa tá chorando, não para, tá mal, tá depressiva, sentindo vazio, sei lá. O que for. Aí eu faço pelo menos algum trabalho inicial online. Entendi. O ideal é que pelo menos a primeira sessão seja presencial, porque tem a questão do toque. Eu faço alguns toques em 3 pontos: mão, ombro e testa. Só, não toco mais em nenhum lugar na pessoa. Mas que ajuda com que a pessoa vá para... consiga aprofundar o estado de relaxamento, né? Mas uma vez que a pessoa já entendeu como entrar nesse estado de relaxamento, aí dá para fazer online, tranquilo. Entendi.
A primeira normalmente é mais importante, dali se a pessoa não tiver tempo de ir até você, dá pra ir tratando. Se for emergencial, eu faço online, mas eu prefiro fazer a primeira presencial. Cara, eu não consigo pensar no momento mais importante que profissionais como vocês são requeridos, viu? Porque com essa pandemia aí, muita gente deu uma bugada, cara. Sim. Eu tenho vários amigos que piraram grandão, cara. Porque nós seres humanos nunca tivemos acostumado com uma quarentena, né, por assim dizer, tão prolongada, que tá indo aí pra quase 3 anos. Acabou o Covid, não acabou nada, velho. Acabou nada. Você vê na Alemanha já... Cepa agora saindo, veio da África do Sul. Omni, sei lá, um negócio assim, eu vi isso aí hoje. Omni, né? Galera do chat aí, souber o nome dessa nova cepa aí do Covid, coloca. Então, assim, a gente tá vivendo num estado de medo constante. Faz sentido? Porque a gente não sabe de onde veio, que jeito que esse negócio vai evoluir. A hora que a gente acha que tá acabando, vacina, não sei o quê, a coisa estoura na Alemanha com 100 mil mortos. E aí, cara, se não for esses profissionais aí da terapia pra ajudar nós aí, não sei se a gente aguenta passar isso não, meu irmão. Eu brinco assim, que todo mundo tem seu monstrinho lá dentro, né? Claro. Deve ter uns 20, mas... Bem-vindo ao time. Então, assim, se for procurar... Todo mundo precisa de uma terapia e vai te ajudar, nem que seja uma terapia só de compounds positivos, que, sabe, a pessoa precisa só de uma palavra mesmo, mas que essa palavra em estado hipnótico, ela entra direto no subconsciente da pessoa e faz com que a pessoa fique mais produtiva, que a pessoa fique mais motivada, etc. Mas sim, você tem razão, cara, essa fase que a gente está passando, ela não é brincadeira. E muita gente, por exemplo, o pessoal que foi trabalhar home office e continua, e aí a pessoa, sei lá, não sai mais de casa, pede tudo, pede mercado, iFood, pede tudo online, pega na porta de casa e não sai, não tem mais vida social. Criança que nasceu no meio da pandemia... Que, sabe, que nem sabe como é que era antes, nem vai saber, porque eu acho que não vai voltar como era antes. O que você acha? Boa pergunta, cara. Será que vai ter um normal? Um novo normal? Será que vai ser cada vez mais constante essas pandemias? Vai ter coisas assim, piores? A gente não sabe, né, velho? Cara, eu espero que a gente volte ao normal. Eu espero que a gente volte... Igual no interior do Brasil, que dá 3 beijinhos, sabe? Assim, de abraçar. Hoje claro, isso é impensável hoje, né? Mas... De uma coisa é fato, cara. Assim, a minha opinião, tá? Pessoal agora, nada de hipnoterapia. Márcio falando. Márcio Baldo, acho massa o nome Baldo. Acho pesado, Baldo. Eu tinha um amigo que chamava Márcio Baldi. Brasileiro sempre tem que avacalhar, né? Sempre tem. Que origem que é esse sobrenome Baldo? É italiano. Do norte da Itália. Tutto il buona gente. Pois é, a gente tava falando de puta, vou e volta, né? Tudo bem, deixa eu falar. Minha opinião, Márcio, a parte italiana, depois eu falo. A minha opinião, Márcio, sobre a pandemia. Os japoneses, por exemplo, eles já usavam máscara no metrô, em transporte público, na vida social, há décadas. E eles têm essa consciência de que, ok, eu tô gripado. Eu não quero... Uma gripe, normal, um resfriado. Claro. Eu não quero passar isso pra ninguém. O que eles faziam? Eles colocavam máscara e ia pro metrô, pro ônibus, vida normal, vida que segue. Então eles já tinham essa consciência de para com o próximo. Claro. Isso eu acho legal. Agora, usar máscara é muito ruim, né? O tempo inteiro. Mas se as pessoas tiverem essa consciência de, no futuro, sei lá, eu tô com uma tosse, eu não sei o que é, eu vou botar máscara só pra preservar o meu próximo, eu acho que já tá legal. Se ficar só nisso, tá bom, né? E eu espero que volte ao normal. Eu também, não. Claro, a gente sempre espera o melhor. O fato é assim, a vida sempre dá um jeito, né? Como dizem em Jurassic Park lá. Sabe aquela parte do... Cara, mas era tudo fêmea. Aí o cara olha e ouve, não, a vida sempre dá um jeito. Então, assim, a humanidade vai se adaptar, isso é um fato. Eu acho que vai ser pior pra nós que viemos do antes pandemia, daquela época dos beijinhos no rosto no anterior, do que pra quem vem agora. Porque quem vem agora é o que tem pra hoje. É o novo normal. Quem vem agora aí, por exemplo, a molecada que hoje tem 5 anos de idade, que ainda não tem aquela ideia de mundo legal, vai viver normal. Acho que quem vai sofrer mais é os velhos. Eu acho que tem razão. Os velhos é que vai ficar mais, não dá mais pra abraçar o cara no boteco. Não dá pra fazer mais nada. Eu acho que você tem razão, cara. Eu acho que pra nós...
que somos Da geração- pré-pandemia, vai ser mais difícil. Na verdade, é pré muita coisa, né? Também, né? Já é Também. muita coisa. É.